Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do projeto 365 Expert Adobe. A aula de hoje é bem fácil e rápida, é mais para tirar uma dúvida que fizeram nos comentários sobre qual que é a diferença entre Fill, Flow, opacidade. Então, conforme eu fui mostrando nas aulas anteriores sobre máscara e sobre recorte, essa é uma dúvida que foi surgindo e que é muito comum aparecer isso nas aulas. Então vamos entender qual que é a diferença entre eles. Eu vou começar criando uma nova camada e vou mostrar um dos primeiros locais onde você encontra isso, que é aqui, Opacity contra Fill. Quando você usa Opacity, está dizendo o seguinte, que a transparência dessa camada inteira, eu até escolhi mal, deixa eu pegar aqui uma forma geométrica aqui, pegar aqui qualquer desenho. Beleza, fiz aqui um desenho qualquer, e daí quando eu estou usando a opacidade, eu estou dizendo que a opacidade dessa camada inteira vai ser 0. Quando eu estou dizendo Fill, eu estou dizendo que somente o preenchimento dessa camada. Tá, mas visualmente acontece a mesma coisa, sua camada fica transparente. Mas o que muda é, se eu tivesse aplicado um efeito, por exemplo, eu vou colocar aqui que eu quero ter um bevel, e daí eu vou definir como que eu quero esse bevel. E daí eu vou dar um OK. Esse bevel, que é esse chanfro que eu apliquei por cima, ele está vivendo no meu texto. Se eu baixar a opacidade, ele morre junto com o texto, não, com o shape. Se eu vir no Fill, ele continua na tela. Você não tira os efeitos, você só tira o preenchimento da camada, mas o efeito que você aplicar vai continuar aparecendo ali. Então qualquer efeito que você aplicar vai continuar visível, tá vendo? E daí você pode usar isso para tirar o preenchimento da camada, mas manter 100% forte os efeitos que você aplicar. Ó, com o Fill, sem o Fill. Beleza? Então aqui entre Fill e Opacity. Agora, entre Fill e Flow, entre Opacity e Flow, eu vou apagar essas opções aqui, vou pegar aqui o meu pincel. Como eu estou usando aqui uma tablet, eu vou também deixar aqui sensível à pressão. Então, ó, se eu apertar devagar, ele fica pequeno. Se eu apertar forte, ele fica maior, definindo aqui pela pressão da tablet. E daí eu vou definir essa opção também com a pressão. Então, se eu ligar essa opção, eu estou dizendo assim, que a minha pressão da tablet vai definir a transparência. A transparência é o quão suave, quão transparente esse pincel vai ser. Se eu clicar aqui devagar, ele é transparente. Tá vendo? Se eu clicar forte, ele é bem opaco, ele aparece bem. E daí isso que ele vai fazer de uma maneira geral, de uma maneira uniforme. Vai ser só definido pela pressão. Se eu desligar esse botão, daí ele vai ser sempre 100%. Tá vendo? Se eu marcar aqui em vez de 100, eu marcar 38 ou qualquer outro valor, ele vai ser sempre 38. Tá vendo? Mesmo que eu pinte sobre ele mesmo e eu continue pintando, ele vai ser sempre 38. Eu tenho que soltar o mouse e daí pintar por cima, ele vai ser 38 mais 38. Daí se eu soltar o mouse, daí ele vai somar de novo, e assim por diante. Tá vendo? Bom, eu vou dar uns Ctrl Zs, mas se eu em vez de usar o Opacity, eu usar o Flow, que é o fluxo de tinta, eu estou definindo o seguinte. Isso não depende da pressão, vai ser só a partir desse valor. Ele vai ter 29 de fluxo de tinta. Se eu passar de novo por cima, ele vai somar 29 com 29. E ele vai somar, 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 até deixar mais escuro. Então eu posso usar para pintar suavemente sobre uma área, e conforme eu vou pintando mais vezes, eu vou adicionando mais daquela tinta. Então, por exemplo, eu quero pintar uma parte da imagem com uma cor do fundo para dar uma alterada no fundo, ou para disfarçar. Eu vou pintando aqui com um fluxo baixo, e se eu quiser que apareça mais daquela cor, eu pinto mais vezes por cima. Então ele vai fazer aquilo gradualmente. Ó, ele vai pintando devagar, e se eu vou passando mais vezes e mais vezes, ele vai ficando mais intenso. Deixa eu pegar uma cor bem viva para que isso fique bem invisível. Ó, ele vai começar devagar, e se eu vou pintando várias vezes, ele vai ficando mais forte. Só que ele vai ficar mais forte até o total que seja a opacity. Esse opacity vai definir como sendo sempre o máximo que ele vai atingir. Então, se o meu fluxo começar no valor muito pequeno, por exemplo, 4, e uma opacity for 100, conforme eu vou pintando, ele vai até chegar em 100. Tá vendo? Se eu colocar o meu máximo como 50, por mais que eu vou passando, ele nunca vai passar de 50, a não ser que eu solte o mouse e pinte novamente por cima. Tá vendo? Então, você usa isso daqui como uma graduação do teu pincel para que ele não comece intenso, ele comece suave, e conforme você vai clicando, você vai intensificando, 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 até ele chegar ao máximo, que é o seu opacity. Você pode usar isso para você fazer retoques com o carimbo, você pode usar isso para fazer retoques com o pincel, para fazer tratamento de pele, para fazer retoque de maquiagem. Em qualquer situação no qual você quer ser mais perfeccionista, trabalhar com um flow baixo
e daí graduando a sua pincelada até chegar na opacidade máxima, vai te dar um resultado melhor do que você já pintar no máximo. Isso vai valer também para máscaras, para qualquer situação no qual você vai usar o pincel. Beleza? Outra dica importante também é ter uma tablet para você poder usar esses dois botões, que daí você tem aqui para definir o tamanho do pincel pela força que você aplica de pressão na tablet, tá vendo? Isso te dá um controle muito bom para fazer máscara e para fazer retoque de pele. E a mesma coisa aqui para transparência, tá? Eu uso mais o do tamanho do que a da transparência. Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na aula de amanhã. Até breve.